Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. A atriz que vai interpretar a Lois Lane no DCU em Superman Legacy, Rachel Brosnahan, confirmou que o Superman terá senso de humor. Talvez muito nerd aí, fã da DC, tá falando, pô, será que vai ser engraçadão igual alguns outros filmes do James Gunn? Eu acredito que tem uma outra parada aí por trás, que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, a gente vai falar bastante sobre esse tipo de Superman. Ela deu algumas declarações aí lá no Critical Choice, tava lá bonita, todos os nerds aí, tipo, pagando um pau pra beleza da mulher e tal. E vamos falar aqui basicamente sobre esse senso de humor do Superman em Superman Legacy. Lembrando que todos os dias aqui tem dois vídeos, de manhã às 6 da manhã e o entre às 7 às 8 da noite. Caso tá chegando agora no canal, se inscreveu agora, a gente fala muito sobre a DC por aqui. Olha, ela foi perguntada agora, todo lugar que ela for, ela vai ser perguntada sobre Superman Legacy. Ela falou o seguinte: a melhor parte de trabalhar nisso é que, de cima a baixo, de James Gunn a Peter Safran, todos na DC e David Corenswet somos todos apenas nerds. E há tanto amor e cuidado sendo tomado para fazer um filme que homenageia o material de origem. Eu estou amando a colaboração com James Gunn até agora. Todos os envolvidos nesta produção são os nerds perfeitos do Superman. Todos nós crescemos assistindo os filmes. Alguns de nós lemos os quadrinhos e então sinto que foi feito com muito amor. Este Superman terá senso de humor. Estamos todos entusiasmados em trazer algo novo e ao mesmo tempo homenagear as obras que todos amamos tanto. E para fechar, ela falou sobre a sua versão de Lois Lane. Estou tentando falar sobre isso sem revelar spoilers. Eu diria que minha versão de Lois Lane é agressiva, maravilhosa, feroz e inteligente. Alguns pontos aí que são importantes, por exemplo, ela falando basicamente aqui que eles estão homenageando a obra original. Então, basicamente eles podem ir pro lado do Joe Shuster, Jerry Siegel, né, dos dois criadores aí do Superman. Eles podem ir pra esse lado aí mais da Era de Ouro, não tem problema. Ao mesmo tempo, eles podem adaptar ali partes ali do Grandes Astros, do Superman O Legado das Estrelas, do Superman As Quatro Estações e vários outros quadrinhos. E é muito legal ela falar que, tipo, ao mesmo tempo que vai ter essas homenagens, vai ter uma parada única, né? Uma parada do próprio filme, que eu acho que isso é importante, pra não acontecer igual o Superman Returns, que além dele ficar preso no passado, ele não consegue replicar a mesma fórmula e ter o mesmo êxito em termos de carisma, porque o Brandon Routh é uma porta atuando, e aí deu tudo errado. Eles não conseguiram fazer o que o Richard Donner e o Christopher Reeve fazia. Isso é uma parada muito broxante, mas aqui é uma versão diferente, vai ter o Superman com um senso de humor. O que é um Superman com senso de humor? É um Superman sorridente, é um Superman otimista, é um Superman carismático, é um Superman com uma empatia, é o Superman como a gente gosta de ver. O do Christopher Reeve tinha senso de humor. A cena que é tipo uma entrevista da Lois Lane ali, na varanda do apartamento dela, essa cena é brilhante. Brilhante. Então, ali mostra que ele tem senso de humor, que ele solta umas paradas ali, às vezes meio que na inocência, às vezes meio que na malandragem, é muito legal. É interessante pra caramba, porque a gente vai ver aqui agora uma versão do Superman que a gente não vê há muito tempo. E as pessoas vão estranhar esse Superman ter um senso de humor. O Superman sempre teve senso de humor nos quadrinhos. Se você pega os quadrinhos do Superman, sempre foi assim. Sempre foi um cara mais descontraído, né, à medida do possível, dentro das circunstâncias ali das histórias, dentro ali do que eles estavam planejando pra fazer numa saga ou uma história fechada do Superman, um problema ou um vilão que tava aparecendo aqui e ali. O Superman, ele é esse personagem. O Superman é um personagem que ele transita por essas nuances, não é mesmo? Ele é um personagem que, além do carisma, da empatia dele, de todo o ar dele de ser um cara muito foda, enfim, um cara poderoso, quase que invulnerável, ele tem isso, ele tem o lance de ser um herói leve, um herói com carisma, um herói que, não que ele vai ficar soltando piada, senso de humor é outra coisa, né? Não é uma parada assim de você ser um comediante, é uma coisa mais diferente. Eu acho que o Superman, ele tem toda essa abordagem, né, de você trazer ele por esse lado mais otimista do mundo, assim, mais otimista possível, e ao mesmo tempo você criar coisas ali interessantes. Pra ela falar isso, a Rachel Brosnahan, é porque deve ter cenas bem interessantes entre a Lois Lane e o Superman nesse filme. Que lembrando que os dois são os grandes protagonistas do longa, né? Não são outros personagens, não é tipo Lex Luthor, não é tipo a galera ali do Wall Torch ou a própria Mulher Gavião, enfim, é o Superman e a Lois Lane, e isso é importante sempre ressaltar pra você não ir no cinema achando que você vai ver, tipo, um filme do Superman com a Mulher Gavião. Não é isso que você vai ver. Então, tipo, eu acho legal ela ter falado isso. A versão da Lois Lane dela, inteligente, maravilhosa, feroz, a Lois Lane é tudo isso, assim. Tem muito escritor que não sabe escrever a Lois Lane. A Lois Lane também não é uma personagem que
sempre as pessoas acertam. Muitas das vezes o escritor, quando ele é mais preguiçoso, assim, quando ele é mais, né, limitado, digamos assim, o que ele faz? Ele faz uma Lois Lane que é uma repórter e uma namoradinha do Superman, apenas isso, nada além disso. Você pode me falar, mas ela não é exatamente isso? Não, ela não é exatamente isso. Assista o Superman de 78. Aquela Lois Lane é a Lois Lane perfeita em todos os aspectos. Ela parece fisicamente a Lois Lane, pra quem se importa tanto assim com o visual, e o aspecto da personalidade dela é tudo na medida certa. Ela é a melhor Lois Lane live action da história até então. Acho que a Rachel Brosnahan tem potencial aí de superá-la, talvez, tomara que sim, tomara que a gente sempre veja grandes produções, grandes novos clássicos nascendo, não é mesmo? Então, tipo, essa Lois Lane que ela vai interpretar é uma Lois Lane clássica, típica dos quadrinhos, sabe? Tipo, ela tem um furo de reportagem, ela tem uma parada assim que ela descobre em algum lugar, ela vai lá, ela é atrevida, ela é inteligente. Ela também, ao mesmo tempo, Superman 78 tinha muito isso, né? Ao mesmo tempo que ela é tudo isso, ela tinha a tilografia, ela errava, né? Então ela digitava errado. Então tinha alguns defeitos dela, só que ela não era inconveniente, né? Ela não era aquela Lois Lane que enchia o saco, não é aquela Lois Lane que é chata. E a Lois Lane não é chata. Se tem uma coisa que a Lois Lane não é, é chata. E aí você tem toda essa parada dela transitar por esses lados e tal, que eu gosto bastante. Eu acho que ela é uma atriz que, se você der um texto bom pra ela, ela vai realmente arrebentar na atuação, porque ela tem potencial. Tem ali o Superman Grandes Astros, tem, sei lá, o All-Star Superman, tem as 4 estações, tem vários outros quadrinhos do Superman que o James Gunn se inspira nesse filme, mas ele vai criar uma obra original, certo? Ele não vai adaptar nenhum tipo de quadrinho pra falar assim, pô, vamos começar com o Legado das Estrelas. Não, ele vai fazer basicamente aqui uma adaptação, na verdade nem uma adaptação, ele vai fazer uma história original dele, homenageando alguns clássicos do Superman. Por isso o nome Legado. Então não vai ser muito absurdo você sonhar em ver quadros das 4 estações no filme, o James Gunn pegando os mesmos enquadramentos do quadrinho e fazendo ali em tela. Não é nenhum absurdo você pensar que pode ter algumas cenas épicas do Superman Grandes Astros nesse filme, que eles copiam essas cenas, tipo, épicas, emulem, né, pro cinema. Pega, por exemplo, a cena da menina que vai se jogar do prédio e dá uma ênfase nessa cena e cria essa cena no cinema, por exemplo. É muito possível fazer tudo isso, homenagear os quadrinhos. Isso é interessante. É muito melhor você pegar, tipo, um roteiro novo, atual, né, original, e homenagear os quadrinhos. Sabe qual produção que faz isso brilhantemente? Batman Arkham, né? A série do Batman aí nos games. Cara, tem a morte da Bárbara Gordon, estilo Piada Mortal, na mesma pegada ali e tal. Tem várias outras coisas de quadrinhos ali que é muito legal, que a série Arkham faz muito bem. Eles criam uma história original deles, o universo deles com muita personalidade, visual, tudo próprio, eles não copiam de nada, e eles criam tudo isso e eles homenageiam os quadrinhos o tempo inteiro. Eu acho que Superman Legacy pode ir por esse lado, eu acredito que a gente vai ver uma Lois Lane aí bem interessante, gosto muito de ver essa personagem. E lembrando, né, você aí que é mais esse cara que não lê quadrinho, né, muita gente vai reclamar se a Lois Lane for a repórter mais atrevida, se ela for uma repórter mais empoderada, né? Essa é uma personagem que ela não é só a donzela indefesa, tá ligado? Ela tem ali toda uma lábia muito boa, ela é uma personagem muito esperta, enfim. Eu quero muito ver a interação dela, do Clark Kent e do Jimmy Olsen. O trio do Planeta Diário, o trio de ouro do Planeta Diário, que eu gosto bastante. Gosto muito do Jimmy Olsen, quando ele tem essa amizade com a Lois e com o Clark. Eu acho que são 3 personagens que faltaram muito nesses últimos 10 anos aí, que a gente não viu e que a gente sentiu falta desse núcleo do Planeta Diário. Eu espero que o Clark Kent e o Superman tenham um balanço muito bom de senso de humor e uma parada assim mais séria ao mesmo tempo. Não vai ser um Superman piadista, vocês fiquem tranquilos. Vai ser um Superman que provavelmente eles vão buscar o ápice do carisma. E não necessariamente para você ser carismático você tem que ser um cara piadista. Na verdade, se você é um cara piadista, não significa que você possa ser um cara carismático. Tem cara que solta piada o tempo todo e o cara não tem graça nenhuma, certo? O Superman é o oposto disso. O Superman é um cara muito interessante. Só de você olhar pra ele e o que ele fala, você já gosta dele. Dependendo de quem escreva o Superman, né? Espero que o James Gunn tenha acertado nisso no roteiro. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você acha dela ter falado aí em criar essa homenagem, né? Homenagear o material original e ter essa galera nerd aí fazendo o Superman, que eles são muito apaixonados, enfim. O que você acha? Como que você acha que possa ser a Lois Lane da Rachel Brosnahan? Eu vou dar um exemplo de uma Lois Lane foda tirando a Margot Kidder,
que é a Lois Lane do Animated Series. Essa Lois Lane, ela também é perfeita. Acho que se a Rachel Brosnahan for por esse lado do Animated Series vai ser fantástico, porque ela é uma personagem muito da hora, ela é muito absoluta, a Lois Lane, né? Por mais que ela seja uma humana, ali o Superman precisa salvar ela em vários momentos e tal, a Lois Lane também você tem que entender que ela faz parte de um grande pedaço importante do roteiro, que é o seguinte: como o Superman é vulnerável, o que você faz contra um personagem que é praticamente invulnerável? Ou você traz um personagem que é muito poderoso tanto quanto ele, ou você coloca em perigo os entes queridos desse personagem, pra você criar o problema e fazer a parada fazer sentido. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, como que você acha que possa ser a Lois Lane da Rachel Brosnahan e o que você achou aí do senso de humor do Superman em Superman Legacy. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Tamo junto, até a próxima.